Doutor Frutuoso, muito obrigado pela presença do senhor aqui entre nós, do seu filho que está aí próximo do senhor também. E para a gente otimizar o tempo para tantos assuntos interessantes, eu gostaria de começar perguntando o seguinte. Eu posso chamá-lo de você, doutor Frutuoso? Claro, à vontade. Você frequenta o Lar de Frei Luís desde a década de 70 e seu pai, que eu tive o privilégio de conhecer, foi um médium excepcional. Eu queria entender em que medida essa atividade mediúnica do seu pai lhe influenciou e como essa convivência com as rotinas terapêuticas espirituais do Lar de Frei Luís também lhe influenciaram enquanto médico formado e em atividade neste planeta. Como é que foi essa influência do seu pai? Primeiro, bom dia a todos. E segundo, informar que eu não estou sozinho, estou com um amigo meu aqui que vai me ajudar, tá bem? Tá dando para ver? Sim. Amigos, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, André. Essa história realmente começou desde dos meus tempos de criança e adolescência, mas eu nunca me liguei ao fenômeno. A mediunidade do meu pai começou com 6 anos de idade. Ele nasceu em 1924. A partir de 1930, ele começou a ver tudo que ninguém via. Então, o que a família fez? Levou a criança a um pediatra que estudou o assunto, ouviu a opinião de outros colegas, e a decisão foi que a criança deveria ser submetida a sessões de choques elétricos. Tomou choque elétrico à torta e à direita, não adiantou nada, porque a mediunidade está incrustada no ADN, no nosso genoma, e cada vez evoluiu mais. E a minha bisavó, como a criança não parava de ver tudo, levou meu pai num médium lá em Santa Cruz. E o médium fez uma sessão de passes, vedou a vidência da criança, e ela só foi reabrir lá por volta de 1967, quando ele chegou no Lar de Frei Luís. Então ele estava sentado na audiência, primeira vez que ele foi lá, e aí a vidência dele se abriu e ele viu um lírio vibrando no ar, como se fosse um holograma. O lírio é o símbolo de Frei Luís, e quando habitava no mosteiro em Petrópolis, ele que cuidava dos jardins, e ele adorava lírios e violetas. Então essa é a história do meu pai. Agora, a minha história começa mais ou menos depois que eu saí dos bancos da Universidade de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1975. Entre 75 e 78, eu comecei a ter as informações sobre os tais fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos, e a partir de 1978 eu nunca mais parei. Já se vão aí 42 anos. Bom, uma das experiências mais impactantes que eu tive na vida é algo que você cansou de ver. Por coincidência, eu e Haroldo Dutra, juiz e famoso expositor espírita, fomos convidados no mesmo dia para testemunharmos um trabalho que ocorria periodicamente no Lar de Frei Luís e que você participava, que é de materialização do espírito de um médico que atendia pessoas basicamente em situação muito difícil, alguns até pacientes terminais, usando recursos do outro plano, se apropriando do ectoplasma de um médium que já desencarnou. Naquela época ele estava vivíssimo, encarnado, e doando ectoplasma para o fenômeno. E no final dessa sessão, eu e Haroldo fomos convidados para nos deitarmos nas macas e sermos igualmente submetidos a essa intervenção do médico materializado. Você estava pertinho de mim quando eu deitei, que você estava naquela área de vibração, você estava ajudando os trabalhos. Eu queria que você, por favor, explicasse para o nosso público e para mim que diferença faz
essa medicina aplicada por um espírito materializado, com todos os cuidados que esse fenômeno demanda, na Terra hoje? Qual é o sentido dessa rota terapêutica? Por que há permissão para isso acontecer e de que jeito? Primeiro, são fenômenos extremamente raros e difíceis de serem conseguidos, porque a manipulação de energias necessárias ao teletransporte e à materialização de um ser vivo é assustadora. Segundo, nós, médicos da Terra, em grande parte dos doentes que atuamos, estamos tratando dos efeitos, não conhecemos as causas. Principalmente a área que eu mais milito, a área do câncer. Duas principais razões, os mentores espirituais do planeta Terra utilizam para autorizar tais ocorrências. Primeiro, atendimento de pacientes graves, principalmente cancerosos. Segundo, menos importante, lampejos, clarões lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro. Os médicos já são médiuns, mas não têm coragem de confessar. No futuro, serão poderosos médiuns. Eu vou desencarnar, vou reencarnar. Quero ser médico de novo. Farei uma prova e vou ingressar numa escola de medicina. Até onde eu estou entendendo, a primeira coisa que eles falam comigo serão recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio do meu ADN na verificação se eu tenho a composição genômica da mediunidade. Se tiver, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. A ação desses médicos que se teletransportam e se materializam é principalmente sobre o perispírito, onde ficam alocados tudo aquilo que eu fiz, que eu falei, que eu pensei. Então, muitas das doenças que nós tratamos têm origem perispiritual. Eu não sei tratar o perispírito, só sei tratar o corpo físico. Então, nunca estarei sozinho, porque, primeiro, tamanha é a quantidade dos detalhes que eu tenho que manipular na minha mente para tomar decisões terapêuticas e diagnósticas, que alguém tem que me ajudar. Segundo, como cirurgião, enquanto eu estou cuidando da parte física do paciente, quem é que está cuidando da parte mais importante? A energética, a espiritual, a imortal, a transmissora da vida ao corpo físico dos pacientes. Colegas que estão me ajudando. Essa é uma coisa óbvia. Não tem mais como nós fugirmos. Agora, a quando essa mediunidade aflorará absolutamente, incontestavelmente na medicina? Eu acho que não falta muito tempo não, André. Você tem feito muitas palestras no Brasil e no exterior, em ambientes acadêmicos, falando para os pares. Parte da plateia são médicos, inclusive materialistas. Estão ali sem acreditar que aquele evento está acontecendo. Só foram até ali porque o senhor tem currículo, você tem uma história como médico e com projeção na sua área. Então as pessoas ficam curiosas. Qual tem sido a repercussão dos conteúdos que você compartilha nessas palestras para médicos? A maior parte da plateia não é espírita, e você falando que médico é médium, que a terapia, o recurso terapêutico, a cirurgia, o procedimento, invariavelmente se dá a partir da interação com o plano espiritual. Qual é a repercussão? Primeiro, não tenho nenhuma preocupação com meus colegas. 80% deles não acreditam em nada. Mas isso tem explicação, eu sou cirurgião. Eu nunca abri um paciente e encontrei a alma nem o espírito dentro do paciente. Você soube que nós tivemos aí uma homenagem no Dia do Médico em outubro do ano passado, lá no Senado Federal. E estava comigo um cirurgião torácico lá do Rio Grande do Sul. E nós ficamos conversando na antessala ali onde ocorrem as sessões do Senado. André, o camarada já fez mais de 200 transplantes de pulmão. Ele retira pulmão de morto e bota em vivo, inclusive crianças. Milhares e milhares de pacientes operados, salvos. E aí eu indaguei para ele, colega, qual é a sua corrente religiosa?
Nenhuma, eu sou agnóstico, não acredito em nada. Um dia desse eu conversei com outro desses. Colega, você tem ideia de quantos pacientes você já operou? Com a maior tranquilidade. Uns 23 mil. E a minha preocupação com os colegas há muito tempo deixou de existir. E eu vou te contar por quê. Uma pessoa que você conheceu, Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luís, quando ela cheguei. E eu depois, vendo o que eu estava vendo, falei, doutor Rocha Lima, o senhor não acha que eu tenho que conversar com meus colegas e contar para eles que nenhum deles está sozinho? O que eu estou aprendendo aqui dentro, o que vai ser a medicina no futuro? Por que você quer falar com seus colegas? Doutor Rocha Lima, estudam dia e noite, trabalham até exaustão, ensinam tudo que sabem aos mais jovens, ainda encontram tempo para cuidar da família e não acreditam em nada. Não mexa com nenhum deles porque eles estão na sua frente. Como estão na minha frente? Não preciso de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Passei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Então eu percebo que os colegas têm um despertar de curiosidade, mas tem um pouco assim de constrangimento em se aproximar. Tem um colega cirurgião que trabalha comigo há mais de 30 anos. Depois que ele viu essa cerimônia lá no Senado, se aproximou de mim e falou assim, Paulo César, deixa eu te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu estava de plantão lá no Cardoso Fontes e deu entrada no plantão o filho de um médico com um tiro no tórax. A bala estava no coração. E ficou sob meus cuidados e o coração parou. E eu comecei a massagear. Fiquei durante 40 minutos massageando e o coração não voltou. Aí eu decidi parar. Não tem nada que eu possa fazer. Nesse momento que eu decidi parar, nitidamente eu escutei uma voz no meu ouvido dizer, continua. E eu continuei e salvei o filho do colega. Ele trabalha comigo há mais de 30 anos, nunca me contou nada. Então tem esse constrangimento. Eu fiquei com esse constrangimento. Alguém que está me assistindo aqui teria coragem de se entregar anestesiado na mão de um cirurgião que acredita em fantasmas? E se esse cirurgião dizer que acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Eu fui obrigado a acreditar. Quando as entidades se teletransportam e se materializam dentro da cabine onde está o médium, o doador da energia necessária para tais fenômenos, as reuniões acontecem na escuridão, porque os fótons afetam a energia, o ectoplasma que sai do médium, a entidade e o médium em transe. Se você está numa escuridão completa, como é que você vê um espírito materializado? Porque quando ele sai da cabine, ele sai emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. Ele tem a bioluminescência, a produção de luz por um ser vivo. E geralmente vêm cobertos com mantos, também confeccionados. Na minha humilde opinião, acredito que as histórias de fantasmas do passado, cobertos por lençóis, têm origem nos fenômenos de materializações de espíritos. Doutor Frutuoso, qual é a leitura que você faz do atendimento que se realiza agora em boa parte do mundo, inclusive no Brasil, de uma doença que nós não sabemos muito bem, sobre a qual não há vacina nem remédios? Eu estou falando da Covid-19. Como é que, considerando a sua visão desta interação dos médicos da Terra com os médicos espirituais, como se dá exatamente o enfrentamento da evolução do coronavírus num corpo que está ali vulnerável naquele instante, está precisando de socorro médico? Você tem algum relato, alguma informação sobre como se dá neste exato momento essa interação em função da pandemia, considerando que ainda há tão poucos conhecimentos a respeito do legado, das sequelas, da vulnerabilidade, da carga viral? A gente mais tem pergunta do que resposta. Bem, há duas respostas nesse sentido, uma resposta materialista e uma resposta espiritualista. Bom, me parece que as razões espiritualistas estão ligadas àquilo que você tanto trata, meio ambiente. Essa doença começou na China, e no local onde começou, existe um profundo comércio de animais silvestres. Então, por ali começou o negócio.
e se alastrou. Em relação à nossa visão espiritualista, eu tenho a impressão que a humanidade precisava de uma sacudidela. Eu nunca vi tanta gente orando e tanto templo vazio, agora que eles estão começando a ser liberados. Estamos passando por uma pandemia que me parece ser alguma forma de terapia coletiva. Terapia coletiva. Existem duas atmosferas envolvendo o nosso planeta. Uma atmosfera física, são os ventos, a luz solar, as marés, e vai por aí afora. Mas tem uma segunda atmosfera, uma atmosfera psíquica. A atmosfera psíquica, ela é formada pela energia mental dos seus habitantes. E essas duas atmosferas se interpenetram. Eu acredito que nós estamos ainda colocando telhados ou tijolos em telhados de zinco. Por que eu digo isso? Dois dos maiores comércios do planeta são de armas e de drogas. A destruição do meio ambiente é uma coisa aterradora, a começar pelo nosso próprio país. Me permitam se eu vou exagerar, mas são cometidos por ano no planeta Terra mais de 100 milhões de abortos criminosos. Qual deve ser a atmosfera psíquica num planeta desse? Então, aqui está uma das principais causas das tragédias ecológicas, das tragédias epidêmicas que nós estamos enfrentando. Tudo é fruto da ignorância. Na hora que nós tivermos as informações, principalmente com a ação da ciência, sobre todas as verdades trazidas pelo espiritismo kardecista cristão, naturalmente isso tudo vai melhorar. E vai melhorar, porque as informações estão dizendo que nós vamos passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Qual a companhia que eu esperaria ter se eu fosse habitar uma penitenciária? Criminosos. Qual a companhia principal que eu teria se eu fosse habitar um hospital? Enfermos. Isso é o que é o planeta Terra. Um grande hospital e uma grande penitenciária. Somos criminosos e somos doentes em relação ao que fizemos no passado. Mas tem um terceiro item extremamente importante, talvez mais do que os outros dois. O planeta Terra também é uma tremenda escola. Estamos passando por uma profunda lição. Nunca vi também tanta solidariedade, tanta ajuda. Eu vejo isso, inclusive, nas particularidades dos meios, dos meus amigos com os quais eu convivo. Então, não existe nenhuma tragédia que não tenha data para terminar. Isso vai terminar. Esperemos que, depois de toda essa pandemia, a humanidade saia melhor. Na época do Ronaldo Gazola, esse querido ex-secretário de saúde em 3 prefeituras diferentes, espírita, ligado ao lar de Frei Luiz, o senhor conheceu bem, e que tinha uma atuação assim irretocável do ponto de vista ético, moral. Por isso foi secretário municipal de saúde em 3 prefeituras diferentes. Eu tive a chance de conhecer aquele hospital holístico, que eu não sei como está hoje. Quando eu conheci, era um projeto de assistência médica no lar de Frei Luiz, que procurava já fazer o primeiro desenho da combinação da medicina da terra com a medicina espiritual. Então tem o remédio, o medicamento de ordem química, o passe, a fluidoterapia, o cântico, enfim. Qual é a sua visão do hospital no futuro? O que será um hospital holístico no futuro e quanto tempo leva para o futuro chegar? André, o meu 5º livro chama-se A Medicina Mediúnica do Futuro. Eu estava com 12 a 13 capítulos prontos e pensei assim comigo, será que eu encontro alguma médica, médium, ou médico, médium, que possa me dizer o que acontece com ele quando entra dentro de um centro cirúrgico, dentro de um ambulatório, uma enfermaria, do consultório? E lá no Frei Luiz tem uma médica, médium, potente, cirurgiã, proctologista, também estuda medicina biomolecular, uma profunda estudiosa do assunto. E muito retraída, muito assim, vamos dizer assim, cautelosa. Eu me aproximei, colega, eu estou escrevendo um livro assim. Você pode me dizer o que acontece com você no hospital, no centro cirúrgico? Vou pensar. Passaram-se 10 dias,
nenhuma resposta. Eu fiz a pergunta e ela disse o seguinte: olha, eu vou aceitar o seu convite com uma condição. Qual é a condição? Que você não coloque o meu nome no livro. Perfeitamente. Fiz 15 ou 16 perguntas e mandei por e-mail. E ela começou a me responder respostas longas. André, tudo que ela estava respondendo era o que eu já tinha colocado nos 12 capítulos e ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Ela diz que entra no centro cirúrgico, ela se vê ladeada por 2 mentores e vê mais médicos desencarnados do que encarnados dentro do centro cirúrgico. Todas as equipes rodeadas por assessores. E então, a visão dela adquire transparência. Ela vê o corpo dos pacientes por dentro, ela tem visão por raio-x. Nossa. E a visão adquire microscopia. Ela passa a ver os tecidos aumentados progressivamente, passa a ver a célula. André, ela entra dentro da célula, vê cromossoma, vê genes. Ela navega pela corrente sanguínea, vê a hemácia passar por cima, pela excreta. Por isso ela não queria que colocasse o nome dela no livro. Quando ela falou para mim que ela navegava pela corrente sanguínea, eu me lembrei de um filme da década de 60 chamado Viagem Fantástica. Fantástica, sim. Os cientistas monitorizam um submarino com médicos e cientistas injetam na corrente sanguínea de um paciente com uma lesão cerebral. Eles vão até lá e eliminam a lesão cerebral com raio laser. Eu falei, eu ia escrever um capítulo, escrevi 2. E quando eu terminei, mostrei para ela, ela olhou para mim e falou assim: olha, isso que você está colocando aí, que eu te contei, é só 1 milésimo do que acontece comigo. Bom, agora, você já imaginou se eu tivesse visão microscópica, como cirurgião, estou realizando um procedimento cirúrgico, e com a minha visão microscópica, eu vejo as miríades de micro-organismos por cima do paciente, nas minhas roupas, no meu corpo, no ambiente. Por mais esterilizado que seja uma sala de cirurgia, sempre micro-organismos haverão. Então, eu não teria, no momento, controle emocional para ter uma visão microscópica. Muito bem, mas estão me mostrando, novamente, o que será a medicina do futuro mediúnico. Se eu tivesse a visão por raio-x, quantos diagnósticos eu faria? Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, se todos os médicos da Terra tivessem a visão por transparência, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos no diagnóstico e no tratamento dos pacientes fechariam. E a multidão de desempregados seria imensa. Não chegou o momento. Para os fenômenos que eu descrevo nos meus livros, você tem que ter uma psicosfera no ambiente perfeita, porque as energias que se exalam do médium são sensíveis até à própria energia mental. Então eu não posso entrar dentro de uma reunião de teletransporte, materialização de espíritos, pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, no aborrecimento que eu tive em casa ontem, no aborrecimento que eu tive no trabalho durante a semana. Não entra, porque você pode criar uma psicosfera negativa. E nós estamos habitando um planeta, ainda no 2º degrau da evolução universal, rodeado por miríades de espíritos desencarnados que não têm nenhum interesse que essas verdades cheguem até nós. Então, tudo que é possível ver, eu acho que eu vi. Por quê? E aí eu faço nas minhas apresentações aqui no exterior 4 reflexões com a plateia. E se um médico tivesse presente em uma reunião dessas? E se quem se teletransportasse, se materializasse, fosse um médico que já passou por aqui, passou pelo fenômeno natural da morte, continua vivendo num universo paralelo ao nosso, e ali se teletransportou e se materializou? Terceira, se fosse possível um diálogo entre esses 2 médicos. Quarta, e se tais diálogos se prolongassem durante 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Como é que eu vou voltar? Comigo, com Gazola, com o Paulo Roberto. Vou voltar como? Para onde? Começar tudo outra vez? Eu não tenho. Você pode. Pensa bem no tal Tomé. Tomé, vem cá. Bota a mão aqui na perfuração dos cravos que me cravaram na cruz. Está percebendo? Sou eu. Bota a mão aqui no meu tórax. Vê a perfuração da lança. Está percebendo? Então, os médicos geralmente são Tomés. Nós precisamos de comprovações racionais
lógicas para acreditar em alguma coisa. Se foi colocado à minha frente isso, por que eu vou guardar só para mim? E aí, o que aconteceu principalmente? Por que eu estou aqui com você? Por causa disso. Pacientes começaram a ler o livro e a presentear meus colegas com o livro. Eu comecei a receber telefonemas, e-mails, contatos verbais. Paulo César, o que isso está acontecendo? O que você está contando? Mas eu não posso. Olha, você tem certeza que isso é... Olha, vem cá, amigo, vem cá. Olha, coloca aí na internet o nome de um cientista chamado Charles Richer. Eu conheço o Prêmio Nobel de Medicina porque descobriu a resposta anafilática humana. Você já ouviu falar num físico chamado William Crookes? Claro, todo mundo. Descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria. Nós temos televisão hoje graças ao trabalho desse homem. Certo. Você já ouviu falar quer dizer, tem vários. Descobridor... Wallace... Está faltando o nome, daqui a pouco vem. Elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. César Lombroso, pai da medicina forense e da medicina judicial. Então, na hora que eu me virei para a direita e pesquisei os fenômenos que estavam sendo colocados à minha frente, descobri inúmeros nomes da ciência, inclusive prêmios Nobel, que tinham verificado os mesmos fenômenos que eu estava vendo, pesquisado, estudado, testemunhado e comprovaram que tudo era verdade, que tudo é possível. Só que não temos ainda como explicar. E eu não tenho preocupação com isso. A ciência não sabe o que acontece em 96% do universo. Só sabe o que acontece em 4%. 96%. Energia escura, matéria escura e outras energias que sabemos que existem, mas não sabemos o que é. Aí a ciência não sabe o que é o magnetismo. Sabe de onde vem a palavra magnetismo? Magia. Calcula-se exatamente todos os efeitos, mas não sabemos exatamente o que é. A ciência não sabe exatamente por que e qual é a energia que faz um elétron girar em torno do núcleo de forma infinita. Calculamos todos os efeitos, não sabemos exatamente o que é. Então nós estamos no caminho. Tudo que eu vejo acontecer não são milagres, não existem milagres. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Eu faço milagre todo dia. Chego para operar um doente, passo a minha mão em frente a uma célula fotoelétrica no lavatório, a água sai da torneira sem que eu toque nada. Se eu tiver com uma criança, um selvagem ao meu lado, ele vai achar que eu fiz um milagre. Então é só questão de tempo. Daqui a pouco, quando chegarmos ao merecimento, todas essas elucidações ficaram claramente à nossa frente. Para terminar, está se desenhando à nossa frente, principalmente a classe médica, uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda de tudo aquilo que nós até hoje já estudamos. Uau! Deixa eu te perguntar uma coisa. Com base em todas as informações que você compartilha sobre esse assunto, existe alguma orientação que você possa dar para uma pessoa que precisa ser operada ou está escolhendo um médico para chamar de seu, se ela tem esse privilégio? Essa informação nos capacita a termos algum protocolo, algum cuidado na hora de nos submetermos a um procedimento cirúrgico ou procurarmos um médico da terra para cuidar da gente? Bom, vou dar o meu exemplo pessoal, minha conduta pessoal. Eu nunca deixei de realizar nenhum dos procedimentos que a medicina convencional me ensinou. Se eu examinar um paciente com apendicite, eu vou levar ele para uma reunião de materializações ou eu vou operar o doente? Então nós temos que ter cuidado para não cair na área do fanatismo. Nenhum médico está sozinho, todos são médicos influenciados de alguma forma. Então, o que eu aconselho? Entreguem-se com confiança aos seus médicos. Ninguém é médico por acaso. Com todo respeito. Mais uma vez, opinião pessoal, eu posso estar errado. Não existe profissão mais importante na Terra do que a da medicina. Não é por eu ser médico, não. Se não houvesse médicos, o nosso presidente não era presidente.
Porque quando ele foi esfaqueado, quem salvou a vida dele foram os médicos. Ninguém pode ser papa sem saúde, ninguém pode ser presidente da ONU sem saúde, ninguém pode ser nada sem saúde. Você pega um resfriado e você não pode trabalhar. Então, existe algum planejamento por trás desses espíritos que vieram como médicos. Atenção. Isso não os torna perfeitos. Mais uma vez, exemplo pessoal. O grupo do Lar de Frei Luís é oriundo da Inquisição. Se eu utilizo hoje o ferro e o aço para aliviar e para curar, é porque quando era da Inquisição usava para torturar e para matar. Então confie nos médicos a quem se entregarem. Não estarão sozinhos. Orem pelos médicos. Se quiserem jogar alguma semente, dá um livro muito bom. O escritor é muito consciente, muito bom também. O nome do livro é A Face Oculta da Medicina. E tenho confiança, ninguém é médico por acaso, não tenho preocupação nenhuma com eles e acho que nenhum deles está sozinho. Você tem algum recurso mediúnico? Você, no exercício da sua profissão, consegue perceber algo além dos sentidos usuais? Eu estou com 70 anos. Ao longo desses 70 anos, embora tenha pai e mãe médiums, existe aí uma conotação genética, como eu já falei. 2 vezes ao longo desses 70 anos, eu percebi uma influência direta. A primeira foi um tremor numa das reuniões do lado de Frei Luís, que eu não conseguia controlar com a minha vontade. Como se alguém quisesse escrever alguma coisa através da minha mão. Fenômeno passageiro. A segunda, eu estava fazendo uma apresentação lá no interior de São Paulo. E terminou a apresentação e a gente fazia a dedicatória dos livros que tinham ido para lá para os interessados. André, eu estava fazendo uma dedicatória e nitidamente apareceu a 1 centímetro da caneta uma estrela prateada, aproximadamente de 2 milímetros ou 3 milímetros de diâmetro. Eu olhei, à medida que eu ia escrevendo, a estrela ia à minha frente. Se eu voltasse a caneta, a estrela voltava com a caneta, na mesma distância exata. Tirei meu óculos, lavei o rosto, coloquei o óculos, lá estava a estrela. Quer dizer, eu tenho a impressão que algum sinal positivo me foi dado naquele momento. Em relação a exemplos diretos, eu não me lembro de mais nenhum, mas intuitivamente a gente percebe que tem alguma ajuda. Intuitivamente a gente percebe que tem alguma ajuda. Há pouco tempo eu estava assistindo uma colocação de um catéter de uma paciente grave com uma obstrução biliar. A bile não estava saindo do fígado em decorrência de um tumor. E os colegas lá no Pedro Ernesto, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu trabalho, estavam fazendo uma cateterização acompanhada pela ultrassonografia e pela radiologia. E a preocupação era grande, porque a tumoração era extensa e seria difícil de talvez acessar o canal biliar que estivesse bloqueado para poder fazer uma drenagem e melhorar as condições da paciente. Eu não entro em nenhum centro cirúrgico mais sem colocar a figura do meu amigo na mente. Não entro. Para quem eles estavam... Isso conversa, você está chamando de meu amigo a figura de Jesus. O médico dos médicos. Basta ver o que ele fez. Aí faço silenciosamente uma oração, e, curiosamente, o catéter entrou exatamente onde tinha que entrar em questão de segundos. E os colegas olharam um assim para o outro. Poxa, mas eu não pensei que eu teria tanta facilidade de realizar esse processo. Caladinho. Não falei nada. Então, foram as únicas. Agora, intuitivamente, a gente tem algumas informações. Você sabe de um livro que eu escrevi chamado... Aliás, eu tenho vários exemplos, vou dar um. Eu acabei de escrever um livro chamado Aspectos históricos
científicos e espiritualistas do câncer, que é a área que eu mais atuo. Sou cirurgião oncológico, sou mastologista, cirurgião geral. Bem, e aí, nesse livro, eu escrevi um capítulo sobre uma doença chamada câncer gástrico hereditário. Câncer gástrico e hereditário, o nome está dizendo. E essa doença foi descoberta lá na Nova Zelândia, numa família em que, ao longo de 25 anos, 30 membros morreram com a mesma doença. Isso levantou a curiosidade dos médicos, dos pesquisadores, dos biólogos, e começaram a estudar e encontraram a tal doença denominada câncer gástrico hereditário. Aí eu escrevi o capítulo e comecei a pensar, meu Deus, será que isso é algum karma familiar coletivo? Karma familiar coletivo? Estou pensando. E aí passa em frente à televisão, em questão de momentos. Na televisão estava sendo dado um anúncio de uma série de 3 filmes, que seriam passados num dos canais aí da nossa televisão. Qual era a série? O Poderoso Chefão. Eu falei, meu Deus, será que isso é coincidência ou essa doença pode ter características kármicas coletivas familiares, como, por exemplo, a máfia italiana, em que de geração para geração o crime é passado para os descendentes, como o consumo o mercado de drogas, do jogo, da prostituição, assassinatos. Bom, aí vou colocar como uma das possíveis causas, eu sou muito cauteloso, uma das possíveis causas. Mas aí liguei para 2 médiuns, Luiz Augusto Queiroz, presidente do grupo o Padre Pio, onde reuniões de materializações aconteceram durante um longo período, e um médium de efeitos físicos, que é o meu amigo Nelson Soares. Olha, aconteceu isso. Será que vocês aí, com a mediunidade de vocês, podem me dizer se eu estou certo? Vou mandar um capítulo para vocês leem. Daqui a pouco, olha, Paulo César, você está certo, segue no seu caminho. É isso mesmo, é um karma coletivo familiar. Então, outra, você sabe um livro que eu escrevi, Alienígenas ao Médico, há muito tempo atrás, o Frederico estava realizando uma cirurgia hiperfísica. O Frederico é o médico que mais se materializava no lado de Frei Luís. Cirurgião do exército nazista. Foi parar lá no Frei Luís, porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, estavam judeus reencarnados. O ódio persistia, só que caiu nas malhas de Frei Luís, que também era alemão, e quando viu o que tinha feito de errado e continuava fazendo, se modificou. Se encarnava no médium, André, falando em alemão pela xenoglossia. A sorte é que tinha um senhor austríaco no grupo e que entendia o que ele falava. Aí ele estava realizando uma cirurgia hiperfísica, aquela que ultrapassa os limites físicos do corpo humano, que vai ser executada pelos cirurgiões do futuro, médiums. E aí indaguei, com sangramento, com extração de peças, nunca vi instrumento metálico nenhum ser utilizado. Eles utilizam a mão e a tal força mental que todos nós possuímos. Frederico, quando eu opero um estômago, um fígado, eu vou lá na profundidade do corpo do doente. Por que eu vejo você muitas vezes trabalhar na superfície? Sabemos como confeccionar colchões de ectoplasma por trás dos órgãos e elevá-los até a superfície. Então eu não preciso mergulhar na profundidade como vocês fazem. Isso nunca saiu na minha cabeça. Aí eu estava assistindo um documentário na televisão chamado Alienígenas do Passado. Segundo capítulo, 8º minuto. Não saiu nunca mais da minha cabeça. Título, Evidências. Estavam cuidando da Pirâmide de Gizé, a mais alta construção humana até a Torre Eiffel. Botaram ali 2.300.000 blocos de pedra pesando entre 6 e 80 toneladas. A retirada de uma pedreira era localizada a 900 quilômetros. Há 4.000 anos, onde não se conhecia roda, nem ferro, nem aço. Segundo os historiadores modernos, tecnologia alienígena teve que entrar nessa história. Então as pirâmides não seriam túmulos, seriam transmissores de energia em volta do planeta. Eu estou assistindo. Daqui a pouco o apresentador fala o seguinte, olha, foram encontradas algumas descrições sucintas, mas claras, em alguns túmulos egípcios, de que os construtores antigos egípcios sabiam
como colocar uma estranha substância branca por baixo das pedras, elevá-las e transportá-las com facilidade. Cara, eu caí da cadeira quando escutei aquilo. Substância branca? Será que estão falando de ectoplasma? A mediunidade era profundamente conhecida no Antigo Egito. Quem mandava no país eram os sacerdotes, não era o faraó. Será que não conheceriam também a mediunidade de efeitos físicos? Que foi quem despertou a curiosidade do Allan Kardec pelas mesas girantes? Vou escrever outro livro, Alienígenas ou Médios, ponto de interrogação. E tive a honra de ter o prefácio escrito por você, André Trigueiro. Muito obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muitos médicos são criticados porque, por vezes, têm que comunicar ao paciente que eles são portadores de alguma doença muito agressiva, de câncer, e não conseguem fazer isso com alguma habilidade de entender a dimensão emocional, a dimensão psicológica, etc. Permita fazer uma pergunta um tanto invasiva. Você consegue, de alguma forma, conciliar o conhecimento técnico acadêmico com essa ética do cuidado de alguma forma, levar em consideração aquele que está na sua frente, que vai ser informado de uma doença eventualmente grave ou de um procedimento eventualmente arriscado? Como é que o doutor Frutuoso é no consultório? Eu também queria saber se você resiste à tentação de compartilhar as informações que não são da medicina da Terra, mas aludem a outra dimensão. Você abriu uma janela aí e que a resposta, eu tenho a impressão que vai ajudar muita gente, André. O acaso não existe, hein? Eu tinha operado uma paciente com câncer de mama, estava 1 ano de operada, e pipocou metástase em todo o esqueleto. Os ossos são o principal sítio metastático do câncer da mama. Não tinha mais nada para fazer, mas a gente coloca de forma assim, pouco agressiva, bem branda, e propus levá-la a uma reunião de materializações. Conversei com a família e com a paciente, foi levada. A paciente foi levada a uma reunião de materializações, ficou deitada no leito, comigo sentado ao lado do leito. Apagam-se as luzes, aqueles relâmpagos azuis e violetas que partem da cabine, esterilizando a psicosfera da sala, eliminando micro-organismos que podem causar, por exemplo, infecções em cirurgias hiperfísicas, nunca vi isso acontecer. E sai da cabine um médico materializado, chamado João Pedro, líder dos médicos que trabalham na falange de Frei Luís. Tem uma escola de ectoplasmia do lado de lá. Quando eu desencarnar, eu vou ficar de joelhos na porta da escola dele pedindo uma vaga. Se aproxima do leito onde estava o paciente e deixa jorrar a luminescência do seu corpo sobre a paciente. Todo mundo vendo. Aqueles que estão ouvindo pela primeira vez falar em materialização de espíritos, se estiverem e o espírito se materializar, todo mundo vê. Se ele falar, todo mundo ouve. Se ele exalar alguma dor, todo mundo percebe, porque ele está teletransportado e materializado durante alguns momentos no nosso universo. E usava também uma ampola que eles traziam dentro da mão, com uma energia eletromagnética tão poderosa, luminescente. André, eu via os ossos do carpo e do metacarpo por transparência, de onde deduz que eles materializam até um esqueleto completo. Eu escutava o estalar das articulações quando passavam perto de mim. Eu percebia o arfar difícil da sua respiração. Então, eles materializam um equipamento respiratório inteiro, um esqueleto inteiro. Que ciência é essa? Que ciência é essa? Bom, e está fazendo jorrar aquela luminescência sobre a doença. De repente, ele começa a conversar com uma outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão somente a laringe. Se a laringe não estiver iluminada ou solidificada, você não vê, mas ouve. Em inglês fluente. E o médium só falava português. O inglês era tão rápido que eu não estava conseguindo acompanhar nada. Mas uma palavra, as duas entidades repetiam insistentemente. Wonderful, 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 wonderful. Eu estou aqui do lado. Pô, a paciente está com câncer de mama, com metástase para tudo quanto é osso. O que tem de tão maravilhoso aí, meu Deus do céu?
mas calado. Eu nunca me dirigia à entidade. O problema era quando ela se dirigia a mim, eu conter a minha curiosidade científica a ponto de ser advertido. Paulo César, se você continuar com o seu olhar de curiosidade sobre mim, seria obrigado a interromper o atendimento aos enfermos. Foi dito isso pelo Frederic, eu estava com 25, 26 anos de idade. Bom, naquele momento inesquecível da minha vida, eu estava vendo 4 dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. A materialização de um espírito, a bioluminescência, que é a produção de luz por um ser vivo, o fenômeno da voz direta e o fenômeno da xenoglossia, quando a entidade fala línguas desconhecidas do médium. Bom, terminou o tratamento, voltou para dentro da cabine, se desmaterializou. Algumas semanas depois, a paciente, como era de se esperar, desencarnou, porque a vida está na borboleta, não está no casulo. Nós estamos aqui, todos nós vamos desencarnar, só questão de tempo. E a primeira oportunidade que eu tive, eu perguntei ao Frederic o que havia de tão maravilhoso com aquela paciente. A resposta dele não é para mim. Essa resposta está colocada no meu livro, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, e acho que é para todos que estão agora nos dando a honra de estar conosco participando desse evento tão importante. Paulo César, eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus. Ela não estava acusando os médicos. Tudo que a medicina de vocês está oferecendo, ela está aceitando com serenidade e resignação. E aquele comportamento estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Nossa, que lindo isso, que lindo. E eu estou me lembrando muito de uma pessoa, eu não vou identificá-la, uma pessoa muito querida das relações, que está passando exatamente por um momento aflitivo, ligado exatamente à patologia que o senhor é especialista. E eu realmente imagino que nesse momento mais de 6.000 pessoas ao mesmo tempo acompanham essa nossa conversa e as suas informações. Eu gostaria muito que você se reportasse às pessoas que estão desesperançadas e estão tentando encontrar nessa sua retórica, no seu conhecimento, na sua experiência, uma luz, um motivo para acreditar que toda a dor que elas estão suportando, todas as angústias de rotas terapêuticas por vezes invasivas, quando a morfina por vezes não dá conta na dose indicada e tem que reforçar, etc, etc. O senhor conhece tudo isso. E eu fiquei muito emocionado com a sua emoção e a forma como o senhor reportou essa resignação positiva no entendimento de que, apesar de tudo, há que se compreender, não de forma objetiva, mas subjetiva, que aquilo tem alguma razão de ser. O que o senhor teria a dizer para as pessoas que nos acompanham e estão sofrendo, estão realmente passando por um momento muito difícil, muito delicado, em função ou do câncer, ou de outra patologia qualquer, mas se percebem quase no limite, doutor Frutuoso, quase no limite. O que a gente pode dizer para uma pessoa que passa, nesse momento, por uma situação aflitiva nesse nível? Não é uma resposta fácil, porque isso depende da individualidade de cada pessoa. Mas o esclarecimento, as informações são muito importantes. Nem Jesus curou todos. Curou aqueles que estavam em final de karma. E muitos do que Jesus curou readquiriram a doença. Porque voltaram a ter o mesmo comportamento equivocado que tinham antes. Eu tenho uma passagem da vida de Francisco de Assis que existem 2 versões. Uma eu coloquei no livro sobre câncer que eu escrevi e eu vou contar a segunda versão. Havia a próxima colônia dos franciscanos uma colônia de leprosos que era visitada semanalmente
pelos seguidores de Francisco. E havia nessa colônia um leproso extremamente violento, extremamente assim indignado com a sorte da sua saúde, e que não aceitava nenhum argumento consolador, nem aproximação dos próprios franciscanos, partindo inclusive para vias de fato. E aí os franciscanos conversaram com Francisco, falaram: Francisco, tem um leproso lá que não deixa nem a gente chegar perto, com esse não tem condição de a gente ajudar em nada, não aceita nada, nem conversa. Aí o Francisco: amanhã eu vou com vocês até lá. Aí foi. Chegou perto do leproso, foi recebido com a mesma violência que os seus seguidores. Não venha falar comigo, não acredite em nada, você estivesse na situação que eu estou passando, você não estaria com toda essa tua bondade, não quero conversa. Aí o Francisco falou assim: meu irmão, você permite que eu passe a noite toda orando por você? Faça o que quiser, para mim não tem nenhuma importância isso. E o Francisco passou a noite toda orando. Pela manhã, o leproso estava completamente limpo da lepra. Correu em direção à colônia dos franciscanos, se jogou nos pés de Francisco, agradeceu, rezou, chorou e pediu para daquele dia em diante fazer parte do grupo de franciscanos. Ele queria ser um seguidor de Francisco. Claro, será muito bem-vindo. E passou a fazer parte do grupo. Mas, porém, todavia, contudo, o descontrole emocional retornava e não aceitava ser contrariado, reagindo da mesma forma que reagia quando era leproso. E aí ele procurou reservadamente Francisco, assim, desgostoso com seu próprio temperamento, e pediu uma nova ajuda a Francisco. Francisco, você pode me ajudar? Apesar de você ter me curado, de eu saber que eu estou agora com a saúde repleta, eu não consigo ser melhor do que do que eu era. Você pode me ajudar? Aí o Francisco falou assim: olha, eu não sei exatamente como te ajudar, mas você permite que eu fique a noite toda orando por você? Claro! O Francisco ficou a noite toda orando pelo ex-leproso. Pela manhã, ele estava coberto de lepra novamente. Então, as doenças são limpadores do nosso perispírito, daquilo que fizemos equivocadamente no passado, daquilo que falamos e até daquilo que pensamos. Então, o que eu faço, o que eu falo, prejudica o próximo e a natureza do planeta onde eu habito e que dificultará a vida daqueles que virão depois de mim, fica marcado no meu perispírito. E estas deformações podem ser tão profundas que em encarnações futuras eu posso não ter condição de reencarnar num corpo humano igual ao que eu tenho hoje. Porque o perispírito não vai se encaixar exatamente em uma morfogenética humana. Então esses espíritos vão ter, para que tenha algum alívio, reencarnar em planetas que em relação à Terra estão na Idade da Pedra. Então, Paulo César, pergunta feita por um professor de medicina. O espírito é imortal? Sim, professor. O corpo humano é passageiro, como nós todos sabemos. Sim, professor. E você está me dizendo que tumores, por exemplo, malignos, que acometem até crianças antes de nascer, sarcomas infantis, os colegas médicos sabem o que eu estou dizendo, são limpadores do espírito e corretores do perispírito? Sim, professor. Então, Paulo César, por que você opera os teus pacientes? Por que você não deixa o câncer continuar limpando o perispírito, corrigindo o perispírito? Eu acho que você devia parar de operar. Professor, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de alguém. Então, como não sei, eu faço tudo o que eu posso para curar, aliviar e consolar. Porque Deus age nas criaturas através das criaturas. Aqueles que estão me ouvindo, estão passando por algum momento de dificuldade da saúde, atentem no que eu vou dizer agora. Estão sendo observados por várias pessoas, familiares, conhecidos, amigos, e se encontrarem força dentro de vocês pela oração, pela resignação,
pela conformação, pela serenidade e resistirem a esse sofrimento físico temporário, quando chegar o momento desses que estão te observando de passar por fenômenos similares ou até piores, vão se lembrar da forma como você os enfrentou. Então, se há alguma sugestão que eu possa dar, acho que é essa. Apesar de nós estarmos ainda no segundo degrau da evolução universal da humanidade, nós temos muitos recursos que ajudam o indivíduo a superar o seu sofrimento. Analgésicos. E cada dia surge um quimioterápico novo que estão reduzindo os tumores. Eu, como cirurgião oncológico, estou vendo vários pacientes que estão encaminhando para oncologistas clínicos e o paciente está retornando sem doença. Eu não preciso mais operar. E a velocidade da ciência e da tecnologia no século XX e XXI está sendo mais rápida do que toda a história da humanidade. A história da ciência tem mais ou menos 500, 600 anos. Nunca se viu tanta aceleração, tanta chegada de espíritos evoluídos que estão trazendo as soluções que nós precisamos, dentro de 4 vertentes, altamente evoluídos no ramo da engenharia, altamente evoluídos no ramo da justiça, talvez já estejamos vendo isso acontecer no nosso país, altamente evoluídos no ramo das artes. Então você entra no Google, tu está vendo criança com 3, 4, 5 anos executar sinfonia no piano, o pé da criança nem alcança o pedal. Aprender aonde? No ventre materno? Então, todas as soluções para os nossos problemas estão na mão de quem? Do Cristo planetário da Terra, o governador espiritual do planeta. Um espírito que atingiu tamanha evolução em ciência, tecnologia, sabedoria, moralidade e principalmente em amor, que lhe foi concedido o governo do planeta inteiro, com 22 bilhões de espíritos sob a sua égide. Então, ele está cuidando de nós. Nós não estamos abandonados. No nosso caso, 4 bilhões e 500 milhões de anos, a idade da Terra. Então, um espírito que comanda a Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos vai nos abandonar? Vai deixar que a Terra desapareça em algumas décadas? Não. É nele que eu estou depositando a minha confiança. Eu não posso, diante de tudo que eu vi, com esses olhos que a Terra há de comer, eu não posso me recuar, não posso deixar de acreditar. Nenhum de nós está sozinho, estamos passando por um sofrimento muitas vezes escolhido por nós próprios. Nós, como médicos, estamos cuidando muitas vezes de efeitos e não sabemos as causas. Sigamos em frente, porque não estamos sozinhos. Há um Cristo planetário acompanhando tudo que acontece com cada um de nós. Desculpe, seu Melo. Deus lhe abençoe, doutor. Deus lhe abençoe. Obrigado pela sua generosidade, seu conhecimento, a forma, eu diria, tão bondosa, tão dadivosa de ter a coragem, sendo você quem é, atuando onde você atua, tendo os pares que estão muito, por vezes, refratários a um conhecimento que não seja aquele aprendido na academia, a compartilhar informações que semeiam uma nova medicina, um novo entendimento da cura, da doença, do sentido da dor e do sofrimento, da maneira como a medicina deverá estar posicionada daqui a pouco. Eu quero lembrar para quem nos acompanhou até aqui que os livros do Dr. Paulo César Frutuoso estão disponíveis na livraria digital do Lar de Frei Luiz e também no site da Candeia. Então, faça essa incursão, instrua-se, verifique o conhecimento que ele generosamente, de forma compacta, compartilhou conosco hoje. Doutor Frutuoso, olha, alegria, é sempre um prazer revê-lo, ainda que virtualmente. Proteja-se, essa pandemia está por aí, a gente não pode dar mole, fique com Deus. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu que agradeço. Acompanha. Tudo de bom, viu? E sempre às ordens, caso vocês quiserem mais algum esclarecimento. Muito obrigado, professor André Trigueiro, pela oportunidade de nós divulgarmos um pouquinho dos conhecimentos que adquirimos no Lar de Frei Luiz ao longo de 40 anos. Para terminar, o Lar de Frei Luiz talvez seja o maior centro espírita do Rio de Janeiro. Talvez. 4 a 5 mil pessoas por reunião. Agora não, na pandemia. Curiosamente, o maior centro do espírito do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Ainda acompanhado por 2 católicos, Padre Isabel e Frei Bernardo.
nós é que nos dividimos o rebanho, o único pastor, Jesus. Deus lhe abençoe, ótimo sábado a todos vocês que nos acompanharam aqui. Fiquem com Deus. Obrigado, doutor Paulo. Vai com Deus. Tudo de Fique com bom. Deus.